Você está caminhando ou você está correndo? Como que você tem vivido a sua vida? No culto de ontem da minha igreja, a Igreja Presbiteriana do Cruzeiro Novo, o pastor pregou sobre isso. E, e foi muito importante para mim ouvir essa palavra. Ele pregou em cima de Hebreus 6, de 11 a 20. Mas quando ele falava sobre ter pressa, ele falou sobre a forma como ele falou, falou muito ao meu coração, porque é muito difícil essa escolha entre desacelerar e ao mesmo tempo viver correndo com pressa. Mas não é essa pressa ruim, não é essa pressa que o mundo nos impõe, sabe? Não é essa pressa que a tecnologia nos impõe. Não, não é isso. A pressa que ele colocou ontem é uma pressa baseada na certeza que o nosso tempo é muito curto. Porque, na verdade, nós só temos o hoje. E aí, por isso a gente não pode perder tempo. E algumas coisas precisam ser feitas. E aí ele perguntou assim, ele falou assim, tem gente que a gente olha, que a pessoa está assim, se arrastando, sabe? Parece que tem todo o tempo do mundo. E a única certeza que a gente tem hoje é que a gente tem o hoje, a gente tem o agora. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a, sabe, quando eu sair daqui, quando eu ligar esse carro, quando eu sair que eu for pra rua, eu não sei o que vai acontecer. Eu só sei o que tá acontecendo agora. Agora eu tô aqui. E aí ele tava falando sobre isso, né? E ele disse assim: tudo que você tem para fazer é para você fazer agora. E esse tudo é referente aos planos de Deus para a sua vida, né? Nós temos que viver muito alinhados com o Senhor. Porque assim, a Bíblia diz que tudo que a gente pedir crendo, a gente vai receber. Mas a gente tem que pedir o que está alinhado com a vontade do Senhor. Então, se a gente pedir o que o Senhor quer, aquilo vai acontecer, entendeu? Então, a gente precisa estar muito alinhada com Ele para que a gente peça certo e que a gente receba. E uma das coisas que eu tenho pedido mais ao Senhor é conhecimento dEle. Eu tenho pedido para conhecer Ele, para conhecer a vontade dEle, sabe? Para conhecer os planos dEle para a minha vida, porque eu tenho plena convicção que qualquer coisa que eu faça sem pedir a orientação dEle vai ser perda de tempo. Porque se eu estiver pedindo algo, né? Se eu quiser fazer algo, ainda que seja o que Ele quer para a minha vida, mas se eu for fazer sozinha, eu vou demorar mais tempo, eu vou ter mais trabalho, eu vou errar mais, entendeu? E aí eu preciso da orientação dEle para fazer mais rápido, melhor, de forma mais excelente. E se o que eu estiver querendo fazer não for da vontade dEle, é absoluta perda de tempo, porque eu consagrei a minha vida a Ele. Eu dei a Ele legitimidade para operar na minha vida e para tirar da minha vida tudo que não agrada a Ele, tudo que Ele não tem planejado para a minha vida. Eu não quero nada que não for planejado por Deus para a minha vida, eu quero na minha vida. Nada, ninguém, eu não quero nada. Eu só quero o que Deus quer para a minha vida, porque eu tenho plena convicção de que o que Ele quer para a minha vida é imensuravelmente melhor do que qualquer coisa que eu possa querer ou que eu possa pensar. Então, essa pregação de ontem, ela foi muito boa para mim, né? Quem me conhece e quem me escuta já há algum tempo sabe que no ano passado, no segundo semestre do ano passado, eu passei por um período muito difícil. Eu fui diagnosticada com síndrome de burnout, eu tive transtorno de pânico, ansiedade, eu tive que passar 60 dias de licença médica, né? Afastada. E foi um período muito difícil para mim. Mas foi um período muito importante para que eu aprendesse a desacelerar, né? Eu vinha numa vida muito acelerada negativamente. Então, assim,
sabe, era resolvendo as urgências, fazendo as urgências e fazendo tudo era para ontem, e eu achava que só eu podia fazer a grande maioria das coisas que se apresentavam na minha vida. Eu tinha muita dificuldade em delegar, em entregar o controle das coisas. E aí Deus me tirou, né, daquele tumulto, me colocou no lugar, né, de onde ele me preservou. Foi uma provação, sim, foi um lugar de provação, sim, foi um deserto, sim, mas foi nesse lugar que ele me ensinou a ter essa consciência da necessidade de equilíbrio. Naquele momento eu precisava parar, naquele momento eu precisava dar vários passos para trás, naquele momento eu precisava me voltar para dentro. E é fantástico agora eu ouvir essa palavra, né, de que eu preciso correr, que eu preciso ter pressa, mas com o coração no lugar certo, que é o coração no centro da vontade de Deus. E essa é a palavra que eu trago hoje. Você está caminhando ou você está correndo? Para quê você está caminhando ou para que você está correndo? Essa resposta, o para quê, é que tem que estar no lugar certo, no lugar exato. Se você encontrar o lugar dessa resposta, onde essa resposta deve estar, você vai conseguir fazer o que você tem que fazer, você vai saber como fazer e você vai fazer isso de forma saudável, de forma que isso não vai te consumir. Isso é o que eu tenho aprendido. Deus tem me ensinado muito, Ele tem falado muito comigo, mas sabe, eu tenho buscado muito. Eu tenho buscado muito. Porque a gente diz que ama a Deus, né? Ah, eu amo, claro que eu amo. Mas a Bíblia diz que batei e abri-se-vos-á. É exatamente isso. Deus nunca vai falar com a gente se a gente primeiro não falar com Ele. Porque Deus, Ele respeita tanto, mas tanto a sua própria palavra. E Ele disse, e Ele nos deu livre arbítrio. Então, Ele jamais vai usar de subterfúgios para falar com a gente. Primeiro a gente bate, depois a porta se abre. E eu tenho batido muito e todas as vezes a porta tem se aberto. Eu tenho buscado muito conhecimento e todas as vezes ele tem me respondido. E é fantástico você viver essa intimidade com Deus. E Ele está disponível para você, assim como Ele está disponível para mim. Mas é preciso que a gente dê o primeiro passo. É preciso que a gente procure. É preciso que a gente queira. É preciso que a gente queira muito conhecer a Ele. E eu não trocaria nada por viver dessa forma na presença do Senhor. Não é fácil. Não é fácil, a gente tem que abrir mão de muitas coisas, né? A gente é muito apegado a gente é muito apegado à nossa opinião, a gente é muito apegado ao nosso jeito, né? Ah, eu sou assim, ah, eu nasci assim, ah, eu gosto disso. Se não for da vontade do Senhor, você precisa largar isso. Você precisa permitir que Ele haja na sua vida e Ele transforme. Eu tenho pedido isso a Ele todos os dias e graças a Deus, tenho visto a mão do Senhor operando em mim, porque eu tenho tanta coisa para ser corrigida, eu tenho tanta coisa para ser quebrada, eu preciso tanto ser transformada pelo Senhor, tanto, mas tanto, assim, eu sou tão pequena, eu sou tão, sabe, sou tão falha, eu sou tão, sabe, tão... É má, a palavra é má.
mesmo, né? A gente faz coisas assim que quando você olha com os olhos de Deus, assim, com o olhar de Cristo, você vê que aquilo é da natureza humana, que é naturalmente má e perdida, né? Mas Deus nos corrige se a gente pedir. Ele nos corrige, ele nos transforma. E eu prefiro um dia inteiro sendo corrigida pelo Senhor e, sabe, sendo levada ao mais profundo lugar de dificuldade, de sofrimento e de quebrantamento, desde que eu esteja na presença do Senhor, do que 1000 dias de felicidade construída pelas minhas mãos, sabe? É areia, é areia. Isso vai se perder. Esse vídeo já tá longo. Era só para perguntar: você tá caminhando ou você tá correndo? Beijo!